Estão vendo aí o compartilhamento? Sim. O som tá legal também, né? Tá ótimo. Então vamos lá. Eu gosto de colocar esse videozinho aí na introdução, porque ele é que vai falar aqui o que é que a gente... A aula é totalmente diferente, alguns de vocês já assistiram esse vídeo, mas a aula é totalmente diferente do que as outras aulas que a gente já fez, que foram aulas só de beta 3 agonista. Aproveitei alguns slides, mas peguei uma coisa mais ampla para a gente poder discutir sobre bexiga hiperativa. Mas eu acho que ele nos dá uma visão muito interessante do que é a bexiga hiperativa, né? A bexiga hiperativa é isso aí, né? Paciente com vontade de urinar, tem que correr no banheiro, tem incontinência às vezes, molha a roupa. Então, o impacto na vida da pessoa é muito importante. Às vezes a gente fica apegado em tratar cálculo, em tratar câncer de próstata, em tumor de rim, mas se você parar para poder pensar, a bexiga hiperativa, por exemplo, ela impacta muito mais na qualidade de vida do que um câncer de rim, por exemplo, né? Que o paciente não sente absolutamente nada, né? E aí, para começar, Estevão, Estevão ou é Michel que nós vamos tratar você de agora em diante? Como é que vai ser? Epifânio. Nós vamos Eu começar. acho Não, que tem hoje vários outros Estevão tá mais apelidos também, adequado, viu? viu? Epifânio. Então, nós vamos começar perguntando para você. O que você acha que incomoda mais o paciente? Aqui nós temos uma história de uma mulher, mas se fosse um homem, qual que incomoda mais? É o paciente, o homem, com sintoma urinário obstrutivo, que tem dificuldade de urinar, ou é um homem com sintoma urinário irritativo, né? Que tem bexiga hiperativa, que corre no banheiro, vai e volta e tudo mais? Qual que você acha que incomoda mais o paciente? Talvez a hiperatividade, assim, noctúria, acho que me incomodaria muito se eu tivesse. O que você acha, José? Eu acho que são os sintomas irritativos mesmo do paciente que incomoda mais. Isso. E aí, Júlio? Eu concordo também, porque eu acho que atrapalha também vida social, a pessoa tem que mudar tudo, né? Tem um negócio de mapeamento de banheiro, tudo que ela vai fazer atrapalha, a pessoa está dando aula, enfim. Várias atividades, eu acho que Exatamente, né? atrapalha bem mais. Então, o exemplo masculino ele é bem importante para a gente. Se o cara tem dificuldade para poder urinar, ele, é lógico, fica incomodado, tem dificuldade, demora para urinar, tem que ir no banheiro, fica lá, tem polaciúria, né? Porque não consegue esvaziar a bexiga, levanta mais vezes de noite também por dificuldade de esvaziamento. Mas, em todos os questionários de qualidade de vida, a urgência miccional, o homem que tem, por exemplo, hiperatividade, que tem que sair correndo da reunião dele, interromper a reunião para poder ir no banheiro urinar, teoricamente ele tem muito pior qualidade de vida do que com os sintomas urinários obstrutivos.
Então, realmente tem um impacto, é uma coisa que a gente dá pouca importância na parte clínica, né? Na clínica diária da gente, mas que tem impacto muito importante na qualidade de vida. Então, a gente tem que saber tratar e tratar bem esse tipo de paciente, ok? E como é que é definida a bexiga hiperativa pela Sociedade Internacional de Consciência, de Continência? É urgência, com ou sem incontinência de urgência, ou seja, aqui já começa um diagnóstico interessante, que a gente pode perder xixi ou não, geralmente com aumento da frequência diurna de micções e noctúria, na ausência de infecção comprovada ou outra patologia evidente, né? Então aqui, ô Felipe, a gente já vê que o diagnóstico de bexiga hiperativa é meio que um diagnóstico de exclusão, né? Se a gente excluir infecção, se a gente excluir outra patologia, a gente já pode pensar que esse paciente pode ter um diagnóstico de bexiga hiperativa, certo? E com relação à prevalência, é frequente na população? A gente tinha dois grandes estudos mundiais, né? Um da Europa, da União Europeia, e o outro estudo americano. Os dois foram de 2001, foram feitos concomitantemente. O que esses estudos mostram para a gente? Que a incidência da bexiga hiperativa aumenta tanto na Europa quanto nos Estados Unidos com a idade. Isso aí é mais ou menos esperado para a gente também. Sendo que a partir dos 50 anos de idade, mais ou menos, 25%, 30%, 40% dos pacientes aos 75 anos de idade têm bexiga hiperativa. E é mais frequente, o que você acha, Felipe, no homem ou na mulher? Repete, por favor, Denilson. É mais frequente a bexiga hiperativa no homem ou na mulher? Acho que na mulher. Na mulher. O que você acha, Estevam? Eu acho que no homem. No homem. O que você acha, Júlio? Acho que na mulher. O que você acha, José? Segundo os gráficos que você colocou aí, é no homem mesmo. Aqui, na verdade, é o Eu não seguinte, tinha visto que eu tinha a segundo legenda, o poxa. gráfico, a incidência é semelhante, não tem diferença estatística entre homem e mulher. Então, a resposta está aqui, ó. O homem é o escuro e o claro são as mulheres, certo? Sendo que, no geral, acima de 20 anos de idade, 17% da população adulta tem sintomas de bexiga hiperativa. É lógico que é mais frequente com o aumento da idade, mas é igual em homem e mulher. A impressão que a gente sempre tem na prática clínica é que é muito mais frequente na mulher, mas não é. É só pelo fato do homem procurar pouco assistência médica. Como mulher vai muito mais ao médico, a nossa amostra é viciada. Mas quando você pega esses estudos, que é onde você diferenciou sexo, é igual à incidência, ok? Então esse é o primeiro conceito que é importante com relação à bexiga hiperativa para a gente. Ô, Okay? Denilson, desculpa. Uma coisa que eu acho também que às vezes confunde é que o homem muitas vezes ele tem associado sintoma obstrutivo, né? E a obstrução leva a ter sintomas irritativos. E aí muitas vezes ele procura por conta do sintoma obstrutivo e tem as duas coisas, assim, às vezes a gente acaba lembrando mais, no caso dos homens, de sintoma obstrutivo. Exatamente. Um dado importante, a aula não é de HPB, mas fica aqui o dado que 30% dos homens com hiperplasia prostática benigna, com sintomas obstrutivos, né, com lútis obstrutivo, vai ter lútis irritativo associado. E esses pacientes, na maioria das vezes, melhoram depois da cirurgia. Mas é muito importante avisar o paciente, falar assim, ó, sua bexiga, ela está acostumada a fazer muita força e ela está tendo contração involuntária. Quando a gente desobstruir, ela vai continuar fazendo muita força e tendo contração involuntária. Então, você pode ter incontinência transitória no seu pós-operatório. Essa incontinência transitória pega aí até 10% dos pacientes no pós-RTU. Então, realmente, é um dado que a gente tem que ficar atento nesses nossos pacientes, certo? Bom, e a bexiga hiperativa, a gente pode ter ou não incontinência urinária associada. Então, se você tem urge e incontinência associada, a gente chama de bexiga hiperativa úmida. Se a gente não tem, se o paciente não tem incontinência associada, é bexiga hiperativa seca. E 50% dos casos de bexiga hiperativa tem incontinência associada ou não. Então, essa apresentação também é interessante. Não são todos os casos que a gente vai perder urina
E aí, então, agora em 2018, soltaram esse trabalho, que foi um levantamento dos sintomas urinários no Brasil, ok? Tipo, fazendo mesmo uma analogia com aquele trabalho que foi feito. Então, 5.184 pessoas de várias regiões do Brasil, né, foram questionadas por telefone. E aí, o que que mostrou para a gente? Aqui é a mesma coisa, mostrando que a incidência entre homens e mulheres é muito semelhante no Brasil, certo? Acomete até 70% dos indivíduos com sintomas urinários do trato urinário inferior, né? Então aqui ele não coloca se é lutis obstrutivo ou irritativo, certo? Mostrou que a incontinência, 1/3 dos homens tem incontinência urinária, e 2/3 das mulheres têm incontinência urinária. Então, a mulher, por não ter próstata, por não ter um mecanismo obstrutivo, ela perde mais urina do que o homem, ok? Isso é muito importante aqui na nossa avaliação, certo? E o que é mais comum? Sim? Você consegue deixar entrar aí a Estela, que falou aqui no grupo, que você está de Estela, anfitrião? deixa eu ver aqui. Por favor. Deixa eu ver onde é que eu olho aqui, aguenta aí. Participantes, engraçado, tem sala de espera. A Estela está aqui, guardando. Agora ela vai entrar. Denilson, agora você que é anfitrião. Aí você tem que já foi aceitar. aqui. Agora deu. Estela, tudo bem? Desculpa, eu não vi que eu era o anfitrião, que eu tinha trocado aqui, não, tá? Obrigado, Denilson. Deixa eu voltar aqui que faço um slide ali. Agora, como é que eu tiro desse anfitrião aqui? Convidar, desativar, o quê? Todos os pacientes estão com som ativado, desativar o som de todos, mais. É só sair, fechar. Deixa eu tirar aqui, porque vocês estão na minha frente aqui. Ok, beleza. É porque estava na frente aqui e não estava dando para ver a barrinha do fechar. Vamos lá. E aí, quando a gente avaliou no Brasil, naqueles 5.000 pessoas que responderam o questionário, a gente viu que aqui também os sintomas de armazenamento são os mais frequentes, acometendo aí cerca de 20% dos homens e 36% das mulheres. E que noctúria e frequência urinária aumentada eram os sintomas mais frequentes, tanto no homem quanto na mulher. Lembrar que gotejamento terminal é sintoma, Felipe, de obstrução ou de irritação vesical? Gotejamento terminal? Uhum. De obstrução. Você tem 50% de chance. Obstrução. Eu acho que é de obstrução. O que você acha, Estela? Eu acho que é obstrução também. O que você acha, Jairo? Já, ele fala diferente. Algum R2 tem que acertar. Concordo com meus companheiros. Obstrução. Gotejamento terminal é sintoma de irritação vesical. É sintoma irritativo. Urinou, esvaziou a bexiga, ao invés de parar de contrair, ela continua contraindo, ok? Então é sintoma urinário irritativo. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim, estou com muito gotejamento terminal. A maioria passa um alfa-bloqueador no homem. Não, você tem que tratar como bexiga hiperativa. Quando Denilson, fazia muita urodinâmica lá no hospital, a gente via muito isso na urodinâmica. Na hora da micção, a bexiga vem, contrai e para de contrair. Na urodinâmica da hiperatividade, isso é um diagnóstico de hiperatividade, às vezes não tinha contração involuntária durante a fase de enchimento. Na micção, contraía a pressão detrusora e mantinha a pressão detrusora estável. Ou seja, contração involuntária ao final da micção. É sintoma irritativo, de bexiga hiperativa. Fala, Júlia. não, eu ia comentar exatamente isso. E quando eu fiz o estágio da urodinâmica para o Cleidesmar, eu lembro de pegar alguns casos que a gente via exatamente isso, uma contração involuntária no final da micção. Às vezes até aumentava a pressão detrusora. E aí ela me explicou isso, assim, que às vezes você não consegue pegar,
com outras contrações involuntárias, mas você pega essa terminal. E aí, eu só ia comentar isso mesmo, da urodinâmica. Exatamente. Então, lembrar aí que gotejamento terminal é sintoma irritativo, ou seja, os sintomas de armazenamento são os mais frequentes nessa população do Brasil lutis também, certo? E por que é que acontece a bexiga hiperativa? O que é essa tal dessa bexiga hiperativa? A bexiga hiperativa, existem várias teorias. Como tu tem muita teoria, a gente não sabe direito o que é, né? Mas uma teoria é essa daqui, que durante a micção a gente tem um estímulo eferente, um estímulo aferente, que vai levar à contração da fibra muscular da bexiga, né? Que chama barulho aferente, ok? O efeito dos antimuscarinos seria aqui, bloquear a acetilcolina. E na hiperatividade detrusora, a gente tem uma excitação generalizada, nervo mediada, com a propagação da excitação espontânea pelo detrusor de forma desordenada. Então, ao invés da onda de contração ser assim, mediada pelos receptores, ela vai ser assim, ela vai ser irregular, certo? Como ela é irregular, a gente leva à questão da bexiga hiperativa. Mas essa é uma das muitas teorias que a gente tem com relação à bexiga hiperativa. E para isso, para a gente entender um pouquinho de bexiga hiperativa, a gente tem que entender como é que funciona o ciclo miccional. A micção está dividida em duas etapas. A primeira etapa é a etapa de armazenamento da urina. E a segunda etapa é a etapa de esvaziamento vesical. Então, lá durante o enchimento da bexiga, a noradrenalina vai ligar ao receptor beta 3, que está aqui no músculo da bexiga, do músculo detrusor, promovendo relaxamento, ok? Então, noradrenalina, aqui está o beta 3, e aí a gente vai relaxar o músculo da bexiga. A bexiga vai ficar molinha e vai acumular o xixi lá dentro, ok? Na fase de esvaziamento, a estimulação é parasimpática. Vai ser mediada pela acetilcolina, né? Porque toda vez que tem contração, tem trabalho muscular, quem funciona é a acetilcolina. Vai ligar no receptor muscarínico, levar a contração do músculo detrusor, certo? Então é muito importante guardar isso. Armazenamento, então a gente tem beta 3. Esvaziamento, a gente tem receptor muscarínico. Muscarínico, músculo, contração muscular. Beta 3, armazenamento, relaxamento do músculo. Ok? Guardem isso, que isso aí é coisa que cai em todas as provas e é a fisiologia básica da micção. Bom, com relação aos receptores muscarínicos que a gente viu, a gente tem receptor muscarínico em todo o corpo da gente. A gente tem cerebral, a gente tem no olho, nas glândulas salivares, no coração, no trato gastrointestinal e na bexiga. Qual que é a importância disso, Estela? Os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais de quê? De antimuscarínico, de qualquer medicamento que a gente vá usar para tratar sintomas urinários. De qualquer medicamento não, né? Dos antimuscarínicos, porque são receptores muscarínicos, né? M2, M3. Então, se, por exemplo, tem no cérebro, o que pode acontecer se eu der um anticolinérgico? Você tá mudo, Alteração de Estela. memória, sonolência. Alteração de memória. Jair, na glândula salivar, o que pode dar? Boca seca? Boca seca. No trato gastrointestinal, Júlio? Da constipação, principalmente. Por conta Constipação. Fica mais ressecado mesmo. E na bexiga, o que pode dar, José? José? Are you here? O que pode dar, Acho que o Estela, José na deu uma bexiga? saidinha. Deu uma saidinha. Aumentar resíduo, a contração ficar ineficiente. Exatamente. Então, um dos efeitos é a gente bloquear a contração da bexiga. E como aí a bexiga hiperativa é uma contração
desordenada da bexiga, isso aí vai nos ajudar, né? Então, é um dos mecanismos de tratamento que a gente tem. E os outros receptores que a gente tem, viu lá, então, que são importantes também, que são os receptores beta. Tem receptor beta no organismo todo, nos mesmos lugares praticamente que a gente tem os receptores muscarínicos, certo? Qual que é a diferença? A diferença é que os receptores beta-3 são predominantes na bexiga. Aliás, 97% dos receptores beta do organismo estão na bexiga, certo? E qual que é a implicação prática disso daí, Felipe? Que o perfil de efeito colateral quando se age no receptor beta-3 é relativamente baixo. Exatamente, a gente tem só 3% de disponibilidade de receptor em outros locais, e isso provavelmente vai diminuir os nossos efeitos colaterais. É muito interessante a gente discutindo bexiga hiperativa, prestando atenção nessas coisas, porque dessa maneira a gente consegue realmente entender como é que a gente vai tratar, né? A fisiopatologia, a fisiologia aqui é muito importante no tratamento da bexiga hiperativa. E a gente entendendo, a gente não esquece mais, a gente guarda e trata da melhor maneira possível os nossos pacientes, ok? Bom, então se tiver que guardar um único slide da apresentação toda, é esse aqui o slide que a gente tem que guardar, ok? Ele mostra como é que funciona o ciclo da micção e como é que vão atuar os medicamentos que a gente vai utilizar para poder tratar a bexiga hiperativa. Alguém quer explicar? Vou tomar isso como não. Então vamos lá. Peraí, posso falar? Vai lá então, já é. Então, nesse caso, o beta-3 agonista, o que vai reforçar a ação do receptor beta-3. Então, vai fazer beta-3 vai estar aqui à direita ou vai estar aqui à esquerda? à direita. À direita, porque o beta-3 está É relacionado relaxamento. ao relaxamento vesical. Então, você tem o sistema nervoso simpático, ou seja, controle adrenérgico, vai ativar o receptor adrenérgico beta-3, vai colar na noradrenalina e vai levar Relaxamento. ao relaxamento da bexiga. E do lado esquerdo aqui, como é que você explica? E do lado esquerdo, o que vai fazer é inibir, por meio do parasimpático, vai inibir o efeito no receptor M3, um efeito anticolinérgico, e o que vai fazer é evitar essa contração, facilitando o relaxamento da bexiga, ou inibindo essas contrações involuntárias. Isso, perfeito, isso mesmo. Então, aqui é a via nervosa normal da micção, né? Controle simpático, ativa o receptor beta-3 pela mediação da noradrenalina e leva ao relaxamento. Na hora que a gente vai urinar, o parasimpático entra em ação, a acetilcolina vai ativar o receptor muscarínico, levando a contração para a gente poder esvaziar a bexiga, ok? E aí, você entendendo essa fisiologia aqui, fica fácil de entender como é que funcionam os medicamentos, né? Então, é exatamente a mesma coisa. O antimuscarínico, esse aqui é o remedinho que nós estamos dando para o paciente. O remedinho vai vir aqui e vai competir com a acetilcolina, certo? Tá vendo que ele parece com a acetilcolina? Ele encaixa no receptor M3 igual a acetilcolina encaixa, só que ele é um pouquinho diferente, ele é quadradinho aqui em cima. Então, se ele encaixa e satura o receptor M3, ele vai bloquear o receptor e a gente vai diminuir a contração da bexiga. Por isso, vai inibir a contração involuntária. Já quando a gente dá um agonista beta, o que ele vai fazer? Ele vai acionar ainda mais a noradrenalina, certo? Ele vai fortalecer a noradrenalina. Por isso que ele é beta-3 agonista. Vai dar um boost, né? Ele vai funcionar melhor. Na hora que ela encostar aqui, ela vai aumentar o relaxamento. Então, é muito importante a gente entender isso daqui, porque a gente pode dividir, se a gente passar uma linha aqui, ó, de cima e embaixo, a gente pode dividir o tratamento da bexiga hiperativa em 2 cenários. Um cenário que a gente inibe a contração da bexiga e um cenário que a gente melhora o relaxamento. E essa é a base moderna do tratamento da bexiga hiperativa, certo? A gente pode usar essa via para poder tratar, a gente pode usar essa via para poder tratar
E por que não? A gente não pode associar, não são vias totalmente diferentes, então a gente pode associar, a gente pode usar sim bloqueio parasimpático com o estímulo simpático e a gente melhorar tanto o esvaziamento quanto tanto o armazenamento quanto a questão da contração vesical, certo? Entenderam isso aqui direitinho? Esse aqui é o slide mais importante para a gente poder falar de bexiga hiperativa. Oh, perfeito. Denilson, mas Sim. no caso da gente usar as duas vias, o risco de retenção urinária aumenta, né? Não. Por quê? Qual que vai atuar na retenção urinária? Anticolinérgico. O anticolinérgico. É o único que altera a contração, certo? Então, esse é outro dado importante. O beta-3 agonista, ele não altera o esvaziamento da bexiga. Então, para quem que também é muito bom o beta-3 agonista? Pensa num caso clínico aí que você Para acha que paciente poderia que ser tem uma boa. hiperplasia prostática, algum fator obstrutivo. Exatamente. Então, se ele já tem o fator obstrutivo, que pode ser um risco à retenção urinária, tem um número mágico, Júlia, que seria um número que a gente deveria evitar usar anticolinérgico nesses pacientes com hiperplasia, por exemplo? Ai, Denise, eu vou chutar. Eu ia falar 40 gramas, mas eu não sei, sinceramente. Não, não é tamanho da próstata. 150 É ml de resíduo. volume residual, isso mesmo, Felipe. Os Boa, pacientes que têm mais de 150 ml de resíduo não devem usar antimuscarínicos, porque esse é o grupo de risco a partir desse volume para poder ter retenção urinária clinicamente significativa. Ok? Mas você pode usar, então, um beta-3 agonista sem problema, mesmo com resíduo Poderia elevado. usar sim, sem problema nenhum. Às vezes é um paciente que não tem condições cirúrgicas, né? E ele tem uma hiperplasia prostática e tem sintoma irritativo muito importante, né? Você pode usar. Você usa, por exemplo, uma associação se ele não tiver contraindicação, né? Porque a gente sabe que 5-alfa-redutase pode alterar a função cardíaca, né? Então, se ele não tiver contraindicação cardíaca, ele usa um Combodart da vida, por exemplo, e aí você associa uma mirabegrona para ele poder ter menos efeito da irritação vesical. Tem um trabalho muito interessante, que o paciente com hiperplasia prostática benigna, quando você só coloca alfa-bloqueador, você perde um percentual grande ali nos pacientes, 25-30% dos pacientes não melhoram dos sintomas, porque eles têm sintomas irritativos associados. Esses 25%, se você associar ou um beta-3 ou um antimuscarínico, você resgata 76% dessa população, desses 23% que não tinha resultado bom. Entendeu? Então, é uma opção a mais de tratamento na hiperplasia prostática benigna. Tem até associação, né? Não tem com beta-3, mas tem associação com, tipo, Vesomine, né? Com Associação. O antimuscarínico. Vesomine é uma tansulosina mais a solifenacina, né? Então, é uma associação bem interessante para tratar paciente com hiperplasia, com sintomas irritativos importantes e com resíduo menor do que 150 ml. Certo? Então, vamos tocar o barco aqui. E esse slide está aqui para lembrar para a gente que o diagnóstico, ele é o quê? Clínico. Estava lá no slide da ACS. Diagnóstico de bexiga hiperativa é clínico. Então, a gente precisa conversar com o paciente para poder fazer o diagnóstico. A gente conversa quanto tempo de consulta normalmente com os pacientes? O José voltou? Quanto tempo, José, você acha que a gente gasta numa consulta? Numa consulta depende dos sintomas do paciente, a história dele, Uma mas consulta urinária média, quanto você acha que a gente gasta? 10, 15 minutos, mais ou menos. Você acha que isso é só aqui ou é em todo lugar? É bom que você é de fora, é bom você falar. Eu acho que em todo Lá na lugar, República é a mesma coisa? eu acho que sim mesmo. É a mesma coisa. Então, esse trabalho aqui é um trabalho do sistema de saúde da Inglaterra, mostrando que lá na Inglaterra o tempo médio de consulta é de 9,8 minutos. Na maioria das vezes, o médico é que fala, ele fala 63% das palavras, ou seja, os pacientes falam só 37%, certo? 83% das perguntas são perguntas fechadas, ou seja, fulano, sim ou não, né? 95% são respostas elaboradas
E o impacto na qualidade de vida abordado só em 40% das consultas e apenas 19% das vezes o médico pergunta à paciente qual que é o impacto que os sintomas têm na qualidade de vida dela. Certo? Quando a aderência que é abordada pelo médico é só 17% dos pacientes. Quando é pelo paciente, em torno de 37% dos pacientes vão fazer o tratamento. Então, é em todo lugar, né? A gente conversa pouco com os pacientes, tem pouco tempo para poder fazer os diagnósticos, mas esse é um paciente que a gente tem que conversar. Isso aí, do ponto de vista até ético, é complicado, né? Porque muitos colegas, quando chega uma paciente dessa no consultório, o que eles fazem? Ah, não é um caso que vai ter cirurgia, que vai ser rentável financeiramente, então vou atender essa paciente aqui rapidinho, vou passar um remédio e pronto, não vou conversar direito e chamo o próximo, né? Então isso é muito complicado quando a gente quer fazer diagnóstico de bexiga hiperativa, tá? Ô, Fica Denilson, só a outro dica. problema grande que a gente tem é a questão de custo, né? Desse Sim. tratamento especificamente. Sim, sim, de todos eles, né? Hoje, para você ter Exatamente. ideia, um anticolinérgico de primeira linha, ele custa aí em torno de R$ 150 o mês de tratamento. Um beta-3 agonista custa em torno de R$ 200 o mês de tratamento. Se você for associar um com o outro, é R$ 350 por mês. Ao final de 10 meses, R$ 3.500, mais 700, né? R$ 4.200 por ano de tratamento. É muito dinheiro, né? Realmente não é todo mundo. E num paciente que normalmente usa uma farmacopeia enorme, né? Uhum. Pacientes que já usam uma série de outros medicamentos. Ô, Então, Denilson, realmente é difícil. e falando de consultório, assim, paciente, consultório, ambulatório, né? Paciente que tem, em geral, um pouco mais de condição, mas tem casos que você tem que controlam bem com Retemic, porque tem um custo melhor, né? Tem sim. Tem paciente que não tem outra opção de tratamento a não ser o Retemic, os remédios mais baratos. Tem paciente que a gente acaba indicando Botox porque o paciente não tem condições de pagar a medicação, Uhum. né? E aí faz Botox de uma maneira social, né? Que vai melhorar os sintomas dela de tempos em tempos. E o convênio paga o Botox, né? Aliás, o Botox só é ruim para o médico, né? Quanto vocês acham que custa, que o convênio te paga para você fazer um Botox? Eu vou responder igual meu pai fala, acho que tem coisa que é melhor a gente nem saber, que senão desanima. Se não desanima, né? Os convênios pagam, em média, 150, R$ 160 para você fazer uma aplicação de Botox, né? A consulta é 100, né? Então, olha o tempo que você perde, colocar o paciente no bloco, ficar lá esperando anestesiar, passar o aparelho, fazer a aplicação do Botox, esperar ela acordar, fazer a papelada. Então, realmente é uma coisa que financeiramente não vale a pena, né? A gente faz por quê? Porque tem muito caso para poder fazer no dia e porque a gente pensa em primeiro lugar no paciente. Deve ser assim sempre, né? Vocês viram o impacto na qualidade de vida, realmente é uma coisa importante, né? Às vezes para a gente é bobagem, mas para o paciente realmente é um sintoma muito importante, né? Uma queixa importante. Então, para a gente ilustrar, vamos lá. Uma paciente feminina, 46 anos, branca, arquiteta, natural de São Paulo, aquela paciente lá do nosso vídeo. A queixa dela é ir ao banheiro toda hora e ter que ir correndo, senão escapa. Sintoma há 2 anos, porém frequente no último mês. Veio encaminhado pelo ginecologista já com alguns exames. Ela está usando absorvente, 1 a 2 por dia, limitante da rotina, com prejuízo da qualidade de vida. Aquilo que a Júlia falou, ela chega no shopping, ela fica mapeando onde é que está um banheiro, ela tem dificuldade de dirigir por longos trajetos no trânsito e evita ingerir líquido antes de sair. Estevão, vamos lá. O que essa paciente tem? Ela tem sintomas de hiperatividade. E Aí vamos lá. Primeira coisa importante é a maneira, os termos que a gente usa para poder definir, né? Agora nós somos especialistas. Ela tem hiperatividade, Júlia? Tem. Tem. Ela tem hiperatividade, Felipe? Ô, Denilson, eu não, pela definição, eu esperaria ter um exame de urina, descartar a infecção para poder depois disso afirmar. Ela tem sintomas irritativos. Mas ela tem Agora, hiperatividade? Tem hiperatividade? Sim ou não? eu falaria que não.
Não. Conceito, não. Hiperatividade detrusora é um diagnóstico urodinâmico, Você fala ok? de síndrome da bexiga hiperativa, né? Síndrome de bexiga hiperativa ou bexiga hiperativa é um diagnóstico clínico. Então, a gente não pode confundir as coisas, né? A gente pode ter hiperatividade detrusora na bexiga hiperativa. Isso a gente pode ter. Concordam comigo? Se eu fizer um estudo urodinâmico de uma paciente portadora de bexiga hiperativa, eu posso ver hiperatividade detrusora. Mas eu não posso falar que a paciente tem hiperatividade detrusora sem ter um estudo urodinâmico, tá bom? Sim. Isso é importante. Ela tem sintomas de síndrome de bexiga hiperativa. Bom, ela vem encaminhada, né? Então, um sumário aqui. Ela tem urgência, vários episódios por dia, urge incontinência frequente, aumento da frequência miccional, levanta 2 a 3 vezes de noite, nega incontinência urinária aos esforços. 50% não vai ter, certo? Aliás, isso aqui é os esforços, apesar de ter colocado aqui correndo, né? Bom jato, tem sensação de esvaziamento completo, usa absorvente quando sai de casa, 1 a 2 pés, nega infecções do trato urinário, nega tratamento prévio, ok? Essa paciente, no exame físico dela, lembrar sempre disso. Primeira etapa da avaliação, depois da anamnese, é exame físico. IMC de 23, exame pélvico, vagina trófica, mobilidade uretral normal, sem perdas urinárias de esforço, sem prolapso de órgãos pélvicos, sensibilidade perineal normal e boa contração do assoalho pélvico. Quer explicar esse exame aqui pra gente, José? Explicar? O exame físico dela. O que você vê aqui que é interessante para você explicar para os R1? Mobilidade uretral. O prolapso. Vamos lá. Primeira coisa, Prolapso. IMC de 23,4. Peso é fator de risco para incontinência urinária, para bexiga hiperativa, para incontinência urinária de esforço? Sim ou não? Sim. Sim. Ok. Então, vamos lá. Quando a gente tem incontinência urinária, de esforço principalmente, esse paciente perde peso de maneira efetiva, 50% dos pacientes melhoram as queixas de incontinência urinária. Então, ela é magra, IMC de 23. O seu IMC deve ser uns 28, 29, mais ou menos, ok? Então, ela é magrinha, certo? Vagina trófica, mobilidade uretral normal, sem perda urinária ou esforço, sem prolapso de órgão pélvico. Importante isso para o exame da paciente? Sim. Para descartar a presença de cistocele ou algum prolapso vaginal. Exatamente. E descartou perda urinária ou esforço. Para que serve urodinâmica na incontinência urinária de esforço? Só para documentar a pressão de perda. O diagnóstico de incontinência urinária de esforço, eu posso pedir a paciente para poder tossir e ela tosse e eu vejo que está saindo xixi. Então está fechado o diagnóstico de incontinência de esforço. Ok? Então isso também é fundamental. Ela não tem perda aos esforços, não tem prolapso e a vagina é trófica, trofismo vaginal. Altera a parte da continência urinária? Não. Sim ou não? Não, acho que não. Sim. Tanto que quando a gente tem hipotrofia vaginal, uma das indicações é a gente tratar com um creme de promestrieno ou qualquer um desses hormônios para melhorar o trofismo vaginal. Denilson, só para Achava tirar que uma era- dúvida, aproveitando isso. Para Sim. escolher entre creme, óvulo, essas coisas, tem algum fator que ajuda? Porque assim, eu sei que usar um estrogênio tópico ajuda no trofismo vaginal, mas às vezes eu fico em dúvida de como prescrever, entendeu? Quando que usa óvulo, Não. quando que usa creme. Depende da preferência de cada um, né? Quando tolera o óvulo, tem gente que não consegue colocar o óvulo, né? O trofismo é tão ruim que o colocar o óvulo incomoda, certo? Aí o aplicador é fininho, né? Você coloca a pomada no aplicador e injeta, né? Quantas vezes por semana que a gente faz para poder melhorar o trofismo vaginal, Júlia, em via de regra? 3 vezes por semana. 2 a 3 vezes por semana. Tem alteração? Qual que é o fator de risco? O paciente já teve câncer de mama. Deve fazer ou não deve fazer? Tem que avaliar se tem histórico de tumores hormônio dependentes, né? Geralmente, paciente de câncer de mama é melhor evitar. Mas os estudos já mostram pra gente que 2 vezes por semana não tem risco para Seguro. paciente.
Eu ia te É perguntar seguro, isso, porque eu já vi certo? falar isso mesmo, que em alguns casos é permitido, mas então na prática isso é tranquilo mesmo, né? É. A gente usava muito Copotrofine, mas Copotrofine tá difícil de achar nas farmácias, então hoje eu uso muito Promin, Promim, sabe? É uma formulação, ou qualquer outro creme desses, que seja a base de promestriano, né? Para poder melhorar o trofismo, certo? Sensibilidade perineal normal. E aí? Mas animação, como é que é? O que que você acha? Vamos Ah, descartar aí. É o mais animação, José, agora. para descartar alguma alteração medular, Exatamente. Qualquer lesão medular, alteração. Um paciente que é bem comum de ter alteração neurológica e que é um paciente que, teoricamente, é um paciente que a gente não esperaria tanta coisa, por exemplo, diabético, né? Diabético pode ter lesão neurológica associada, certo? Desculpa. Então, sensibilidade perineal também é importante. E boa contração do assoalho pélvico. O que que traz para a gente de informação, o José? Aí na hipotonia ou tonia do esfíncter mesmo. Aí a gente Exatamente. avalia na. Porque pensando no tratamento, o que que isso aqui é importante para a gente? Como? Pensando no tratamento da bexiga hiperativa, por que que é importante avaliar isso aqui? Você sabe? Não. Que, Você sabe, Felipe? acho que às vezes você vai ter que adicionar algum tratamento, às vezes até, por exemplo, tratamento cirúrgico, um sling, caso a paciente não tenha. Não. Porque quando a Fisioterapia, gente né? vai fisioterapia, porque a fisioterapia pode atuar aqui, melhorando a musculatura do assoalho pélvico, né? A fisioterapia de reforço do assoalho pélvico, ela pode melhorar a questão da bexiga hiperativa e da perda ao esforço, né? Se você encontra a paciente com alteração da contração. E como é que faz esse exame, Júlia? Você sabe? Oh, eu acho que faz, assim, eu vou falar porque eu não sei fazer mesmo, eu não sei oficialmente, mas o que eu aprendi, assim, com a Cleidesmar e mesmo com você e tudo, é de ver a questão de tônus de contração, né? Contração de Exatamente. esfíncter anal e tudo. Então você faz um exame de toque, você faz o toque vaginal e pede a paciente para poder contrair a musculatura pélvica, Ô, né? E Denilson, aí aí perguntando assim assim, consegue avaliar. em questão prática mesmo, principalmente pensando em questão de homem, em primeira consulta, você faz essa avaliação completa em toda primeira consulta? Ou dependendo da paciente, você deixa para pedir exames, Não, avaliar no retorno e tudo? Perguntando não. bem. Essas pacientes, por exemplo, isso aí é super importante. No meu consultório, avaliação perineal, eu normalmente não faço. Por quê? Porque a secretária, sou só eu e a secretária. A secretária não entra na sala durante o exame físico, né? E aí você pode se acusar de uma série de coisas, né, Júlio? O que que eu Exato, não, faço tô perguntando normalmente? por isso mesmo. Eu peço para ir lá no hospital, no horário que eu estou atendendo, coloca na perneira, na maca com a perneira e com a enfermeira do meu lado, entendeu? A gente tem que pensar em tudo, porque tem gente maluca de Exato. tudo quanto é jeito nesse mundo, né? Às vezes você Meu está pai fala a tentando mesma ajudar. coisa. Ele fala que É, justifica que não tem marca, assim, né, com perneira, essas sim, coisas. Sempre chama sim, alguma sim, técnica, alguma enfermeira, alguma coisa para estar perto. Eu tô falando, comentando exatamente, isso, porque até por causa dos meninos de PR1 e tudo que ainda não viram. exatamente. Isso é uma coisa que a gente É, discute às vezes na reunião, né, que é super importante. boa consideração, né? Muito importante isso. A gente nunca deve fazer um exame íntimo em uma paciente mulher, né? O homem fazer na mulher, se não tiver uma pessoa do lado, de maneira alguma, né? A pessoa pode interpretar de uma maneira muito errada isso, certo? Os antecedentes dela tinham 2 gestações, foi cesarianas. Cesariana é fator de risco para parto normal ou cesariana é fator de risco para incontinência urinária de esforço, José? Cesariana, que eu saiba, não. Mas no parto normal. Parto normal. Parto É. normal. Parto normal é fator de risco para incontinência urinária de esforço, Ô, certo? Denilson, mas uma vez eu vi Sim. o pessoal publicando. Uhum. Isso foi, eu não sei se você já viu aquele perfil Lógica Urológica que a gente segue, e aí eles mandam uns artigos de revisão, uns artigos periodicamente, assim.
E há um tempo eles Certo. mandaram falando de um estudo que fizeram, exatamente comparando isso com cesariana e parto normal, e não tinha uma diferença significativa, sugerindo que era mais a gestação que dava risco de incontinência urinária e não o parto em si. Uhum. Tem, assim, eu não sei, não lembro dados da revisão, entendeu? Mas era Uhum. sugerindo, pelo menos assim, mulher que já teve filho tem maior risco de qualquer forma, mesmo que tenha sido cesárea. E nas que tiveram parto normal, talvez esse risco seja maior. O risco é maior, isso aí já é documentado, né? O risco é maior nas pacientes que tiveram um canal de parto trabalhado, né? Onde passou o bebê ali no assoalho pélvico, o índice de ruptura é muito maior das fibras musculares. Então, isso leva a um número maior de prolapso e um número maior de incontinência. Tem um negócio que chama hipótese, não é nem hipótese, eu vou lembrar o nome aqui direitinho. Teoria integral da continência, onde ele avalia todos os órgãos de uma maneira integral e a mudança de angulação dos órgãos e tudo mais, perda de trofismo, perda de tônus, isso aí leva a uma alteração dessa integralização da continência e leva a uma incontinência urinária dos pacientes, certo? Então vamos lá, vamos tocar aqui. O paciente já veio do ginecologista, então ela já trouxe para a gente um ultrassom e exames de laboratório, né? A creatinina de 0,69, normal, ureia de 23, um leucograma normal, urocultura negativa, um ultrassom de rins e vias urinárias normais, a bexiga de parede lisa e sem resíduo pós-miccional. Muito bem, ela trouxe um diário miccional que mostrou para a gente aqui ó, uma frequência urinária de 12 vezes, um intervalo entre as micções no máximo de 75 minutos, ou seja, de hora e 15 em hora e 15 ela urinava. 2 vezes ela levantou à noite para poder urinar, sem poliúria, que é um diagnóstico importante para a gente também. Poliúria é quando o paciente urina mais de 40% do volume diário dela durante a noite, ok? Guardem esse número que cai nas provas também. O volume miccional médio de 150 ml, ou seja, pequeno. Máximo de volume miccional foi 220 ml. Volume urinário em 24 horas de 1.600 ml. E teve perdas 1 a 2 vezes por dia. Júlia, você acha que diário miccional é um exame importante para avaliar esses pacientes? Com certeza. É nível de evidência 1A, né? Uma das principais coisas. Qual que é mais importante, o diário miccional ou a urodinâmica? O diário miccional. E como é que faz o diário miccional? Explica para os meninos. Geralmente você tem que pegar 3 dias, pelo menos, orientar bem o paciente, porque é um pouco trabalhoso de fazer. E aí você tem que. Geralmente você dá uma tabela pronta ou você manda o paciente fazer? O melhor é dar pronta, né? Acho que fica mais fácil. Eu imprimo na internet o que eu já tenho no Tem vários, consultório né, e já. entrego para ele, né? Já entrego 3 na hora que eu peço os exames do paciente. E aí no diário o paciente vai ter que anotar. Nesses dias, são 3 dias não consecutivos? Ou não faz diferença? Consecutivos. É, Consecutivos? E aí ela vai consecutivos. anotar tudo, ela ou ele, vai anotar tudo que foi ingerido, vai mensurar o volume das micções e vai anotar quando tem. Isso que, agora que eu vi que já está aqui. Tá aqui, Se teve né? urgência, se teve perdas, o que estava fazendo quando teve. Porque, por exemplo, teve perda quando estava fazendo ginástica, ou, né, enfim, para ver se tem fator de esforço envolvido. É isso aí, Uhum, que já está agora que eu vi que já está aqui na tela. exatamente. Para a gente tentar caracterizar melhor mesmo essas perdas e o padrão miccional do paciente. Isso. Então guardem isso aí. Se vocês tiverem um exame para poder solicitar para o paciente, depois de descartar o laboratorial e o ultrassom, o exame é esse aí, é o diário miccional. A gente tem que incorporar na prática clínica. Esse aqui é mais uma curiosidade, existe um questionário, chama OABV8, que é um questionário de bexiga hiperativa, né? Onde vai avaliar, assim, se urina frequentemente durante o dia, nada, quase nada, suficiente, muito, muitíssimo. Uma vontade urgente e desconfortável de urinar, ou seja, é um questionário só de sintomas urinários irritativos. Essa nossa paciente fez o questionário e vocês veem aqui que ela está muito incomodada pelos sintomas dela, né? O score dela vem um score alto, um score de 28. Isso aqui é muito usado quando a gente está fazendo pesquisa ou apresentação sobre bexiga hiperativa, certo? E a urodinâmica? Quem que vai falar de urodinâmica? Estela tá aí ainda, Estela? Tá escondida aí? Estela deve estar resolvendo alguma coisa do plantão lá. Jairo, urodinâmica, e aí?
Não, Denilson. Não consigo falar direitinho. Não consegue falar direitinho? Quem quer falar de urodinâmica? Felipe. Eu também não tenho muito culhões para falar, não. Experiência, né? Você vê, olha como é que Exato. as coisas são importantes. A gente tinha um serviço de urodinâmica, e modéstia à parte, era um dos melhores serviços de urodinâmica da cidade, né? Com esse negócio da reforma do ambulatório e tudo mais, tiraram a sala, depois falaram que não tinha um lugar para poder fazer urodinâmica, e hoje vocês estão meio que órfãos de urodinâmica, né? E eu sempre falo que para poder entender uroneurologia e para entender tratamento medicamentoso em urologia, a urodinâmica é super importante, certo? Então, com relação ao estudo urodinâmico, esse gráfico aqui é muito interessante. Pacientes com bexiga hiperativa úmida e pacientes com bexiga hiperativa seca. Frequência de hiperatividade detrusora no estudo urodinâmico. Então, se o paciente não tem incontinência associada, só em 60% dos homens eu vou encontrar o achado urodinâmico de hiperatividade. E em 44% das mulheres. Obrigado. Certo? Ou seja, se eu pedir urodinâmica pensando que a paciente tem bexiga hiperativa e ela não tiver incontinência associada, eu vou fazer diagnóstico só em 40% das pacientes. 60% não vão ter diagnóstico. Então, antigamente, o pessoal achava que o diagnóstico de bexiga hiperativa era fazer urodinâmica, mas não é. A urodinâmica nos dá uma ideia, mas ela não fecha o diagnóstico de maneira alguma. Quando a gente tem bexiga hiperativa úmida, se for homem, 90% tem hiperatividade detrusora e 58% das mulheres. Ou seja, 40% aqui, ainda mesmo com a incontinência associada, não vão ter hiperatividade detrusora no estudo urodinâmico. Ou seja, urodinâmica não é um bom exame para poder fazer o diagnóstico de bexiga hiperativa. Dúvidas? Não. Ok. E a recomendação de guideline é exatamente essa, que o exame é invasivo, potencialmente mórbido e só está recomendado quando a gente vai fazer tratamentos irreversíveis, certo? Outra indicação é quando a gente quer avaliar se tem obstrução infravesical. É muito comum a gente fazer urodinâmica no homem quando a gente suspeita de hipocontratilidade da bexiga. Na mulher, não. Porque o diagnóstico urodinâmico de hipocontratilidade detrusora é super difícil, certo? Porque a mulher muitas vezes urina por relaxamento da uretra, não urina por contração detrusora. Uma observação que eu vi quando eu fiz o estágio lá na Urológica Berkeley Bismarck é o tanto, porque assim, grande parte das urodinâmicas que a gente fazia eram mulheres jovens encaminhadas pelo ginecologista por causa de perda na academia, uma incontinência urinária de esforço leve e tudo mais. E não tem indicação, né? Assim, eu sempre discuti isso com a Cleide ela falava, eu não vou recusar fazer o exame, mas a grande maioria dos exames que a gente faz não tem indicação. Não tem indicação. Agora tem um outro lado também, né? Essa paciente de incontinência urinária leve que perde durante a academia, qual que vai ser o tratamento dela? Teoricamente, deveria fazer fisioterapia. Assim, a primeira linha seria fisioterapia do solo pélvico. Se não fizer fisioterapia, ela vai fazer o quê? Sling. Na prática, o ginecologista deve fazer isso, né? Aí precisa autorizar, né? Precisa do estudo urodinâmico para poder autorizar. Então, é aquilo que eu falei, o diagnóstico de perda urinária ao esforço, ele é clínico. Você pedir a paciente para tossir de pé ou em posição ginecológica e sair o xixi, acabou o diagnóstico. Não precisaria de exame nenhum. Mas o convênio exige que a gente tenha uma documentação do exame para ele poder aprovar o procedimento. Sim, o que a gente via era assim, falando de forma bem prática, eram pacientes que nunca tinham feito fisioterapia, talvez teria, acho que, perguntando para você mesmo, você acha que teria mais indicação? Por exemplo, uma paciente que fez fisioterapia, não melhorou, e aí tem indicação de fazer o sling. Aí, nesse momento, ela fazia a urodinâmica para conseguir autorizar? Ou você acha que já deveria pedir de cara mesmo? Porque, assim, era muito, muito pedido, assim, sabe? Não. Primeiro, tentar o tratamento fisioterápico, se não resolver, fazer. O problema da fisioterapia é também que, quando que funciona a fisioterapia?
quando a gente está fazendo os exercícios. Quando você para de fazer os exercícios, você começa a perder de novo, né? Aí, Então, realmente, teoricamente, a o gente tem paciente que deveria aprender e manter fazendo e algumas coisas manter para o depois. resto da vida, certo? Então, É um é saco, complicado né? também Na você manter prática. fisioterapia. Na Sim. prática, você faz o sling, né? E assim, Resolve com o sobre estudo sling. urodinâmico, só uma observação, talvez o TR1 acho que eles nem viram ainda, mas quando eu entrei, eu, o José, o Rodrigo, estava numa fase que assim, a Uhum. gente ainda tinha urodinâmica, mas não tinha um ambulatório, horário certinho e tudo mais, e era muito complicado a gente fazer, não tinha funcionário treinado e tudo. E uma coisa que eu vi no estágio é que, assim, para mim desmistificou a urodinâmica também, porque era muito. Tem funcionário treinado, tem uma sala adequada para você fazer, era um exame muito, por mais que seja invasivo, seja chato, era muito mais tranquilo do que eu estava acostumada a acompanhar lá no hospital. E rápido, No, né? no nosso R1 também. Era raro ter, quando tinha as funcionárias odiavam, né, as técnicas lá do É. ambulatório, estão fazendo uma má vontade horrorosa. Dava problema, Abrir a porta toda hora e aí o paciente ficava super desconfortável, realmente faz diferença. É isso mesmo, com certeza. É. Bom, então vamos lá, doutor Michel. 46 anos, feminino, lute de armazenamento, 2 pads por dia com OAB de 28. Diagnóstico e conduta. Bom, ela tem. Não, 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 não. Mais animação, Michel. Mais animação. Vamos lá, cara. Não, então ela tem sintomas de armazenamento. A gente vai fazer a investigação primeiro, descartar a infecção urinária, né? Isso, já fizemos exame, tá normal, né? Ah, tá, é a mesma paciente. É a mesma paciente. Acho que pode começar com antimuscarínico, não? Antimuscarínico, uma boa opção. Alguém faria algo diferente? Não, Nada, eu acho que é né? uma boa opção. Bom, então vamos lá. Como é que a gente trata? A gente tem várias opções de tratamento de bexiga hiperativa. A gente pode fazer restrição de líquidos, tratamento comportamental e fisioterapia. A gente pode usar antimuscarínico e beta-3 agonista. A gente pode usar botox e vamos usar neuromodulação sacral, certo? O que é interessante disso daqui? Que os guidelines são exatamente em cima desses tratamentos. Então, a primeira linha de tratamento da gente é restrição de líquido, tratamento comportamental e fisioterapia. Se não melhorar, doutor Michel, aí a gente associa um antimuscarínico e um beta-3 agonista. Sendo que é interessante que quando a gente inicia medicamento e já manda para a fisioterapia ao mesmo tempo, é onde a gente tem um melhor resultado de tratamento. Quando falha o tratamento com antimuscarínico, a gente pode trocar de medicamento ou aumentar a dose, né? Podemos trocar por beta-3 agonista e podemos fazer a associação, né? O guideline mais recente, que foi do ano passado, levou em conta a questão da associação. Falharam todos os tratamentos. Aí a terceira linha de tratamento é injeção de botox ou neuromodulação sacral. Então, esse gráfico aqui é o gráfico que resume, esse slide resume todo o tratamento baseado da literatura em linhas para a bexiga hiperativa. Ô, Denilson, Sim. e é exatamente o caso daquela paciente sua, né? Exatamente. Que a gente Então, fez conta o o caso da Botox. paciente aí para os meninos. A menina É tinha uma quantos paciente, anos? 30 e poucos anos, 32, acho, se não me engano. 32 anos. Desde mais nova, ela fala, desde que se entende por gente, ela tinha essa questão da urgência, muitas vezes com urgência de incontinência, que de manhã ela costumava acordar molhada e tudo mais, que tinha um impacto na qualidade de vida dela muito significativo. Parecendo até um pouco esse caso dessa paciente, só que era mais jovem. E ela passou por todas as linhas de tratamento, pela alteração comportamental, fisioterapia, antimuscarínico, beta-3, e nada resolveu. E quando ela foi pra gente lá, que a gente atendeu ela, ela estava indo fazer a injeção de botox. Eu não sei como é que ela ficou depois disso. Exatamente. Depois eu vou te passar o telefone dessa, você vai ligar para ela e aí você vai conversar com ela. E aí você dá um retorno pro pessoal, para ver como é que ela tá. Beleza? Fechado. Ok. Então, lembrando aí que a primeira linha de tratamento, né, fisioterapia, medidas comportamentais e fisioterapia de reforço do assoalho pélvico. Com relação à terapia farmacológica da bexiga hiperativa,
A oxibutinina, Júlia, que você estava falando, ó, ela é uma droga que começou nos anos 1970 e reinou absoluta até 1990. Em 90 até 2000 surgiram o tróspium, a propiverina, a tolterodina e a oxibutinina ER. Esses mais escuros são os que a gente tem no Brasil, que eu coloquei aqui. Fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, tinha um tróspium e a propiverina, ok? E aí, depois de 2000 a 2010, veio a solifenacina e a darifenacina. Fora, mantiveram o tróspium de liberação lenta, a propiverina de liberação lenta, oxibutinina PET, oxibutinina gel e a fesoterodina, certo? Lenilson, E em só uma... 2016, sim? Desculpa. A tolterodina, quando que você prescreve? Eu estou perguntando isso porque na prática eu nunca vi ninguém prescrever tolterodina. Ela é uma boa droga dessas drogas de geração nova, né? Hoje a gente usa muito mais solifenacina e darifenacina, que são drogas mais modernas, né, do que a tolterodina e a oxibutinina, entendeu? E aí, continuando aqui, em 2016 surgiu essa última droga, já tinha muito tempo. Eu lembro que em 2007, quando eu estava nos Estados Unidos, a mirabegrona já era a droga mais prescrita lá para poder tratar bexiga hiperativa, né? Mas só chegou aqui em 2016, quase 10 anos depois, né? Essa linha do tempo aqui dos medicamentos, eu gosto de fazer a linha do tempo, que dá uma noção bem interessante para a gente de como é que evoluiu esses tratamentos, né? Os antimuscarínicos, né? A gente tem a opção a oxibutinina, tolterodina, darifenacina, solifenacina no Brasil. Aqui são os receptores, né? M1, M2, M3, que é onde elas mais atuam. Umas mais em M3 do que M1, outras só em M2. Então, essa é a diferença, Júlia, é o tipo de receptor que ela vai atuar. Mas, no final das contas, elas todas têm eficácia semelhante, certo? Todos têm Denilson, eficácia semelhante. Oi? você já viu, que aqui no Brasil não tem, mas alguma coisa sobre as outras formulações, sobre gel, adesivo, Sim, que eles falam sim, já que tem vi. um perfil melhor Sim. de efeito De colateral? absorção, né, e de efeito colateral, né, que diminui. E, por exemplo, a gente tem formulação que é muito utilizada em paciente portador de bexiga neurogênica, que a gente vai falar um pouquinho na frente também, que é o uso tópico, né, injeção direto na bexiga, né, que tem efeito também. Vai direto no receptor da bexiga, absorção. Ah, eu vi isso aí também. E com menos efeito colateral. Certo? Massa demais. E aí, aqui com relação aos mesmos medicamentos, a gente tem que lembrar que 7% dos pacientes, na prática eu até acho que é mais do que isso, né, costuma ter boca seca, constipação intestinal e alterações cognitivas. Então aqui, ó, Júlio, qual que é o problema do Retemic? É isso aqui, alteração cognitiva. Esses antimuscarínicos mais antigos, eles atravessam a barreira hematoencefálica e aí levam a alterações cognitivas mais importantes, coisa que não acontece tanto nesses mais novos, certo? Apesar de ainda acontecer um pouco, sim. Quando o paciente tem alteração cognitiva, inclusive a recomendação é a gente trocar por beta-3 agonista. E aí, Certo? lembrando, só para falar para os R1, a darifenacina é que não penetra a barreira hematoencefálica, né? Então, para paciente mais idoso, Exatamente. o ideal é ela. É o ideal. A darifenacina é o Agora, Enablex, o eu nome tenho comercial dela no eu Brasil. tenho uma dúvida. Uhum. O certo é falar que ela penetra pouco ou que ela não penetra? Na verdade, não penetra, nada em medicina é 100%, né? É a que, vamos dizer que é a que menos penetra, certo? Que é praticamente nula a penetração. E a persistência é muito difícil, né? Em todos os trabalhos, aqui, ó, ao final de 12 meses, menos de 40% dos pacientes ainda estão usando qualquer um dos antimuscarínicos. Qual que é o principal fator para abandono de tratamento, doutor Michel? Efeitos Você sabe? colaterais. Efeito colateral? Efeito colateral. Estela, qual que é o principal causa para eu abandonar o tratamento? Estela, Houston? Deve estar ocupado. Sabe qual que é, Júlio? Eu imaginaria custo. Não. É mau resultado do tratamento.
certo? Nesses estudos aqui, para vocês terem ideia, os pacientes recebiam os remédios. Então, o custo não era um problema, certo? E nem efeito colateral foi tão importante assim também não. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tem um mais aqui, bate-papo 1. Denilson, e na prática você vê isso mesmo, assim, mau resultado de antimuscarínico? Vê. Tem muito paciente que não responde bem, sabe, Júlio? E aí, geralmente, você troca ou você tenta associar? Nós vamos ver aqui o que nós vamos fazer. Aqui, ó, quando o paciente é virgem de tratamento, em torno de 75,5% das pacientes vão responder bem com mirabegrona. Se ela já foi tratada previamente com antimuscarínico, a gente consegue resgatar 36,6% dessas pacientes, ok? Então você vê que a eficácia, a semelhança de eficácia é muito semelhante entre mirabegrona e com o anticolinérgico, em comparação um com o outro. São medicamentos, apesar de vias de ação diferentes, com eficácia semelhante. Ô, Denilson, então, qual que é a diferença de uma droga para outra, Júlio? Além da via de ação? Na verdade, eu ia até te fazer uma pergunta sobre... A mirabegrona, ela demora 4 semanas para começar a ter o efeito desejado, né? Isso, os antimuscarínicos... E os antimuscarínicos? Uma semana já está fazendo né? efeito, já é rápido. Sim. Né, com uma semana normalmente. Mas a pergunta é o seguinte: qual que é a diferença da mirabegrona com os anticolinérgicos? Qual que é a vantagem da mirabegrona, vamos dizer assim? Eu diria menos efeitos colaterais. Exatamente, com o mesmo percentual de bons resultados. De sucesso, né? Certo? Então, isso aqui a gente já viu, né, que a ação da mirabegrona é através do receptor beta-3, né? Ela não dá boca seca, porque ela não tem aqueles receptores, né? E aqui a curva de tolerância. Apesar de continuar ruim, ela ainda é melhor do que todos os outros antimuscarínicos, ok? Então, tratar a bexiga hiperativa, gente, é difícil. Sempre que a gente vai discutir sobre bexiga hiperativa, tem um capítulo que chama Adequar a perspectiva dos pacientes. O paciente não pode tratar a bexiga hiperativa falando assim, eu vou ficar curada, não vou nunca mais sentir nada. A gente sempre tem que explicar para o paciente que bexiga hiperativa não tem cura, que o que a gente vai fazer é melhorar os sintomas da paciente, melhorar a qualidade de vida, mas que não existe cura. A gente tem controle, mas cura da doença não existe ainda. Ok? E as associações? As associações, a gente tem 3 estudos, o Symphony, o Beside e o Synergy, né, que mostrando aí associações de muscarina com beta-3 agonista, solifenacina com mirabegron, né, mostrando que aumenta o volume urinário médio, melhora a continência em quase metade dos pacientes, ou seja, tem bons resultados da associação, por aquilo tudo que a gente viu anteriormente. São 2 vias diferentes para poder tratar. E os guidelines mostram isso para a gente. Então, isso aqui é um resumão de tudo que a gente viu até agora. Diagnóstico da bexiga hiperativa é clínico, isso aqui tudo foi retirado do guideline, tá? Depende de uma anamnese cuidadosa, documentar os sintomas, exame físico e exame de urina. Os exames adicionais são opcionais, a urocultura, o resíduo pós-miccional, o diário miccional e o questionário de sintomas. É desnecessário na avaliação inicial dos pacientes não complicados. Cistoscopia, urodinâmica e ultrassom de vias urinárias. Então, o diagnóstico é clínico. Com o exame de urina simples e com a história, a gente pode fechar o diagnóstico de bexiga hiperativa pelos guidelines. Não tratar pode ser uma opção, então a gente tem que perguntar para o paciente, está te incomodando? Se não estiver incomodando, a gente não deve tratar, porque tem o custo do tratamento e os efeitos colaterais. O tratamento de primeira linha com terapia comportamental, treinamento vesical, estratégia de controle vesical, reforço do assoalho pélvico e manejo de líquidos. E a terapia de primeira linha deve ser associada com um medicamento, certo? Aquilo que eu comentei com vocês. Então, no guideline já coloca que é interessante a gente fazer a primeira linha mais medicamento, é onde a gente tem os melhores resultados. Na segunda linha, a gente usa os antimuscarínicos, qualquer um deles, sem hierarquia ou preferência. As formulações de liberação lenta são melhores. Então, se tem o Retemic UD, você pode usar o Retemic UD também, não tem problema. Ou
os beta-3 agonistas, porque é uma classe diferente de medicação. Ok? Resumo do guideline. Se resposta inadequada à medicação ou efeitos colaterais importantes. O que a gente faz, Júlia? Você perguntou para a gente, desculpa. A gente modifica a dose ou troca o medicamento, segundo o guideline. Maneja a boca seca ou constipação antes de trocar o antimuscarínico. Então, hoje a gente tem lágrima artificial, saliva artificial, um tanto de remédios para poder melhorar a parte intestinal. Então, a gente tem recomendação de lançar mão de tudo isso antes de fazer a troca do medicamento. E na prática você faz isso Esclareceu sua mesmo? dúvida? Principalmente em questão de boca Faz. seca, assim. Saliva artificial, você tenta Sim. prescrever isso antes de trocar a medicação? Sim, quando o paciente tem ou não responde ao beta-3, ou porque tem paciente também, né, que não responde ao beta-3 e responde bem ao anticolinérgico, certo? E aí ele está tendo muito efeito colateral, a gente maneja os efeitos colaterais, né? Sim. Hoje, a minha primeira opção para tratamento da bexiga hiperativa, quando o paciente tem condições financeiras, é a mirabegrona, certo? Não é porque eu dou as aulas para o pessoal das telas e tudo mais, não. É porque é um remédio efetivo com menos efeitos colaterais. Se eu fosse tomar, eu ia tomar mirabegrona. Então, por que eu não vou prescrever a mirabegrona do meu paciente se ele tem condições de comprar? Se não tem condições de comprar, aí é outra história totalmente diferente. Por isso que cada caso tem que ser avaliado individualmente. Certo? Denilson, Bom, sim, fala já. não sei se tem artigos falando, talvez, de você usar, tipo, antimuscarínico 3 meses, depois usar beta-3 agonista para evitar a saturação de receptores, ou isso não existe? Não tem uma recomendação formal disso não, já. A gente já faz isso aí na prática. A gente tenta os remédios pelo menos 3 meses, certo? Mas não tem uma recomendação no guideline para poder fazer isso, não. Entendi. Tá? E aí a atualização, né, de 2019 do guideline americano, que deve ser considerada terapia combinada para pacientes refratários a antimuscarínico ou beta-3 agonistas com nível de evidência 2B. Ok? Para a gente encerrar, então, vamos passar um caso rapidinho aqui, ó. Uma mulher de 76 anos, então mais idosa, incomodada pelos sintomas urinários, tem urgência de vários episódios ao dia, episódio frequente de urge incontinência, elevada frequência miccional, levanta 3 a 4 vezes por noite, fluxo fraco, sensação de micção incompleta, 3 a 4 protetores por dia, episódios esporádicos de infecção urinária, sexualmente inativa, hábito intestinal ressecado, 2 evacuações por semana. Bem pior do que aquela outra paciente que a gente discutiu anteriormente, não é isso? Sintomas bem mais evidentes. Essa paciente de antecedente pessoal, ela teve diabetes por 15 anos, usa metformina, e investigação por queixa recente de alteração de memória. Então, ó, intestino preso, alteração de memória, você já tem que ficar esperto em qual tipo de medicamento você vai passar para ela, certo? Antecedente obstétrico, 3 gestações, 3 partos vaginais. Fez cirurgia para correção de continência urinária há 10 anos. Ela não sabe dizer qual o tipo de cirurgia que ela fez. Envergonhado com os problemas vesicais, passa muito tempo no banheiro, tem receio de que vão notar que tem cheiro de urina, não consigo descansar de noite. Fez o diário miccional para a gente, o volume máximo de 150 ml, médio de 80, 24 horas no 1.000 a 1.100 ml, ou seja, o paciente está bebendo pouco líquido por conta dos sintomas, e uma frequência de 14 vezes em 24 horas, levantando 3 a 4 vezes sem poliúria. O que você achou? Estela voltou aí, Estela? Voltou não, né? José, o que você achou dessa paciente aí? Está com sintomas de síndrome de bexiga hiperativa mesmo. Sintomas o quê? Você consideraria leves, moderados, acentuados? O que você acha? Não, acho de moderado a severo. De Já moderado a notei a severo. 3 a 4, a frequência de 14 vezes em 24 Isso, horas. É muito alto. Está incomodando mais. exatamente. No exame físico dela, a mesma coisa, mas ela tem atrofia vaginal significativa, não é gorda, mobilidade uretral normal, sem incontinência de esforço, sem prolapso, sensação perineal normal, tônus, contração do esfíncter anal normal e contração do assoalho pélvico fraca. E aí? Fez o questionário, né?
OAB de 29 e fez um ultrassom também. Né? Exame de urina rotina normal, glicose de 115, né? Ela é diabética, usa metformina, urocultura negativa, hemoglobina glicada de 6,7, estava sob controle. Rins e bexigas normais no ultrassom, enchimento parcial e com resíduo de 20 ml. Como é que você vai tratar a paciente, José? Eu iniciaria com a primeira linha do tratamento primeiro, associada a um beta-3, como já a gente tinha conversado. Ou um antimuscarínico, depende da possibilidade financeira da paciente mesmo. Sim. O que você acha, doutor Michel? Doutor Michel? Você está aí? Então, eu tentaria. Acho que eu já associaria a medicação junto com as medidas comportamentais. Você falou que tinha melhor resposta. Exatamente. Eu acho que todo mundo faria a mesma coisa. Você colocaria antimuscarínico ou entraria com beta-3 agonista? O beta-3 pelo alteração de memória, constipação. Eu também acho que eu tentaria entrar com beta-3 agonista, certo? Terapia comportamental, mudança de hábito, estrógeno vaginal, que ela tinha ressecamento, né? Então tá todo mundo esquecendo aí do estrógeno vaginal. Fisioterapia, incluindo eletroestimulação do nervo tibial posterior, mais solifenacina. Após 8 semanas, melhorou pouco, 2 protetores por dia, ainda sempre no banheiro. Ainda acorda 2 a 3 vezes por noite, o intestino está muito preso. Próximo passo, Júlia, pelo guideline. A próxima linha de tratamento seria avaliar a Botox. Não. Próxima Não? linha de tratamento no guideline lá. O que a gente faz quando não responde a Manejar medicação? constipação. Tratar sintoma Ah, tá. Tratar os efeitos colateral. colaterais. Mas você não teve boa resposta com a medicação, mãe. Exatamente. Então, A qual que é o queixa dela próximo não é passo? dos efeitos colaterais, é da falta de resposta. Você Qual que é o poderia tentar próximo passo no associar, né? guideline? Ah, não, ela tá só com solifenacina, você pode associar a mirabegrona. Trocar a medicação ou alterar a dose, Eu tava na certo? cabeça que ela tava com mirabegrona, mas o ideal para ela, inclusive, seria darifenacina, não solifenacina, né? Exatamente. Ou seja, já estava maltratada da primeira vez, certo? Então, trocar por beta-3 agonista ou fazer uma combinação de mirabegrona com antimuscarínico. Esse aí seria o próximo passo. Se não responder, qual que é o próximo passo, Stella? Stella? Aí eu Botox. Não, Aí troquei agora. talvez a opção seria Botox. Ela trocou o antimuscarínico por beta-3, usou 2 meses sem melhora. Quanto tempo usa para poder ter resposta, Júlia? Começa a ter efeito com 3 semanas, né? Então, no mínimo, 3 semanas. 4 semanas. Exatamente. Então, não respondeu só com beta-3. Aí associou antimuscarínico com beta-3 por mais 4 meses. Aí fez um estudo urodinâmico. Aqui eu acho que a urodinâmica está bem esclarecida, né? Bem indicada, porque a gente quer ver por que ela não está respondendo. Mostrou apenas hiperatividade detrusora, sem melhora. Aí eu concordo com a Estela, ok? Agora sim, Então o a gente Botox. tem que passar todos esses passos antes de trocar de linha. O tratamento da terceira linha, eletroestimulação tibial, botox e neuroestimulação sacral, ok? Ô, Denilson, Então, você já sim. tentou autorizar neuroestimulação sacral por convênio aqui em Não, BH? nunca pedi, porque a gente não faz, né? Então, hoje, se eu tiver uma paciente com indicação de neuromodulação, eu vou mandar fazer lá com o Márcio, né? Lá no Pois é, Porto mas a Alegre. gente não consegue fazer isso aqui? A neuroestimulação consegue, mas tem que ter um treinamento, né? Para poder fazer o caso. Ou tem que trazer Vamos ele fazer, para uai. escrever o caso. Tem que ver a paciente. Tem muito mais indicação para proctologia do que para urologia, sabe, Júlio? Não Mas é uma aparece área. muito, né? Eu estou cansado de falar isso com você. É uma área que tem muita deficiência aqui em Belo Sim, Horizonte. não, Quem exato. quiser É uma coisa que me investir interessa. E aí, nisso, quando eu perguntei para ele naquele último congresso, que ele foi no dia que você moderou, que ele falou que assim, não é difícil, pelo que ele falou, não parece ser difícil a autorização pelo não, convênio e que não ele é. vem fazer e tudo. Eu não sei como é que funciona a burocracia e custos disso. Uhum, Mas porque é uma solução muito boa para alguns casos, né? E não é uma coisa muito sim, invasiva e tudo mais. exatamente. Então, é uma área que quem fizer vai nadar de braçada, né?
Então tá lá no guideline a terceira linha de tratamento, que deve ser oferecido o Botox 100 unidades como a terceira linha de tratamento nos pacientes selecionados, né? Como terceira linha de tratamento para bexiga hiperativa. Para poder fazer o Botox, a gente precisa do cistoscópio, precisa de uma agulha de Botox e precisa da preparação. Eu gosto sempre que a gente vai fazer a aplicação, assistir o filme, tem um filminho no YouTube de como é que faz a diluição, que é cheio de macetinho. A gente dilui 100 unidades de Botox para 30 ml, né? Então pega 3 seringas de 10, coloca 9 ml em cada um das 3 seringas, pega uma seringa de 3 ou de 5, injeta 3 ml de soro fisiológico aqui no frasco de Botox, então você reconstituiu para 3. E eu tenho 3 seringas com 9 ml. Eu pego 1 ml da minha reconstituição e coloco em cada seringa, cada uma das 3. Então eu tenho 30 pontos de Botox diluídos de um frasco de 100 unidades, certo? Você sempre começa com 100 unidades? Para bexiga idiopática hiperativa, hiperativa idiopática, a indicação são 100 unidades, né? Para neurogênica é diferente a dose, 150 ou 200 unidades, tá? Então a gente vai, a ideia é dividir a bexiga em 30 pontos e a gente fazer a aplicação em 30 pontos diferentes. Eu gosto muito de fazer, quem já fez comigo sabe, a gente poupa o trigo no vesical e eu faço 6 pontos na bexiga para cima, aí eu venho do lado direito, faço 6 pontos de cá, do lado esquerdo faço 6 pontos de cá, do lado de cá faço 6 pontos para cá e do lado de cá faço 6 pontos para cá. E aí eu tenho a noção de espaço dentro da bexiga que eu vou dividindo um ponto com o outro. Como é que é isso na prática? Acho que todo mundo já fez aplicação de Botox comigo lá no hospital. Quem não acompanhou, os R1 talvez, vão acompanhar. Então, injeta com a agulha. Normalmente outra pessoa fica lá com o êmbolozinho e vai aplicando 1 ml em cada local. Faz uma sedação no paciente, é super bem tolerado. Tem trabalhos, inclusive, de fazer isso aí por via com anestesia local, né? Então, não tem muito mistério, não. Só fazer a aplicação normalmente. E por último, quando a gente não tem resposta, né? A gente falou sobre a neuromodulação sacral. Esse filminho aqui, acho que tem uns 3 ou 4 minutos, para a gente encerrar a nossa aula, e mostra como é que é. Targeting neural communication to restore function. Medtronic sacral neuromodulation for the treatment of overactive bladder, mechanism of action. Overactive bladder, or OAB, is a urologic condition defined by urinary urgency, with or without incontinence, urinary frequency, and/or nocturia. OAB affects about 37.4 million adults in the United States. Neural pathways in the brain, spinal cord, and peripheral nerves together regulate urine storage and elimination through coordination of the bladder, urethra, and pelvic floor muscles. During bladder filling, sensory or afferent signals convey information on bladder fullness, in part via the sacral nerves. The signal travels up the spinal cord to the brain. In response to the full sensation and at a socially appropriate moment, the descending, motor, or efferent brain pathways, which are under voluntary control, are activated by conscious thought. This causes the urethra and pelvic floor to relax, and the bladder detrusor to contract, resulting in voluntary urine release. Dysfunction of the sensory and motor pathways alters the checks and balances that are critical to voluntary bladder control. In OAB patients, brain activity has shown abnormal responses in areas of the brain believed to be important in recognizing urge and frequency, and decreased activity in areas believed to be crucial to voluntary bladder control.
Normal bladder functioning can be restored by influencing the sacral nerves, which convey a portion of the signals between the bladder, pelvic floor, and the brain. O estímulo da neuromodulação é em cima dos nervos sacrais. É esse aparelhinho que a gente vai implantar, que vai estar em contato com os nervos dentro do forame obturatório, né? Forame sacral, desculpa, e vai organizar a contração neurológica. This stimulation likely depolarizes the nerve, causing an action potential that propagates impulses along the axon as if the neuron naturally fired an action potential. As a result, it is thought that abnormal sensory input from the bladder is modulated. OAB patients with sacral neuromodulation exhibit patterns of brain activation similar to that of patients with normal function when compared with OAB patients without sacral neuromodulation. These effects are observed in areas of the brain involving sensation, awareness, urge, and timing of urination. This suggests that sacral neuromodulation patients experience normalized sensory signaling to the control centers of the brain, while motor pathways are uninhibited so as not to suppress voluntary voiding. Unlike other therapies that target the bladder, bladder regulation via sacral neuromodulation occurs without physically influencing the bladder or sphincter muscles. Medtronic sacral neuromodulation with the InterStim system is a safe and minimally invasive treatment option for refractory OAB patients that provides continuous control through effective long-term therapy delivery. Funciona tipo um marca-passo, isso mesmo. Isso, marca-passo, né? Ele vai organizar o estímulo aferente e eferente, diminuindo essas contrações involuntárias da bexiga, né? Lembrar que a gente tem essas situações especiais aqui, que vai ser a aula. O Otávio já marcou, Felipe, o dia da aula dele? Não. Ainda não, né? Vocês me avisam quando ele for dar aula, que eu quero assistir também, tá? Que aí vai falar sobre a bexiga hiperativa em lesados medulares, como é que isso funciona nos lesados medulares, e na população pediátrica também, que é o assunto dele, mas só para poder adiantar que todos esses medicamentos podem ser usados tanto em lesado medular quanto na população pediátrica, mas é um uso off-label. Se você pegar a bula do medicamento, ele não está liberado para uso nessa população, certo? Conclusões finais: a bexiga hiperativa é uma síndrome clínica de alta prevalência na população, cerca de 17% dos pacientes. É uma patologia frequente nos consultórios médicos, tem grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. Nem sempre o tratamento é eficaz ou tem resultados imediatos. A gente tem que ter controle das expectativas dos pacientes. Tem difícil aderência dos pacientes aos tratamentos. A gente viu lá que o percentual é baixo. E a gente tem várias opções, medicamentos, botox e neuromodulação para a gente poder tratar.